Queremos agradecer a você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, agradecer pelos retornos, pela companhia, pela amizade, pela caminhada nessas reflexões. Receba então um grande abraço nesse momento, nossa gratidão profunda. Continuamos com o livro de Filipenses, meditações extraordinárias, meditações escritas com muito afeto pelo apóstolo Paulo, ali preso em Roma. Ele então conforta essa igreja, doutrina, ensina, orienta. E a palavra de hoje está no capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu li aqui até o versículo 8, esse texto que é desafiador, particularmente para mim, um texto que escrito, eu considero o melhor texto escrito sobre humildade, sobre capacidade de se esvaziar, de tomar forma de servo, de servir, que é uma das tônicas do Evangelho, servir aos outros, servir às pessoas que estão à nossa volta. E essa reflexão, particularmente, ela fala muito ao meu coração. Nosso modo de humildade é Jesus. Assim é necessário que nos tornemos servos de todos ao nosso redor. É preciso perder para ganhar. É o maior teste de servo que temos, é também nos tornarmos como servos. Quem considera a distância que Jesus desceu para nos servir, então nunca verá outra opção a não ser descer a pouca distância requerida de nós para servir o outro. Seja uma criança, uma pessoa excepcional, uma pessoa enferma, um menino de rua, um assaltante, seja quem for. E nós temos então que os missionários, em seu trabalho transcultural, têm uma oportunidade de identificar-se com essa passagem de forma especial. Há uma frase que eu pude encontrar aqui em um livro que diz assim: nenhuma lágrima ele derramou pelos próprios males, mas derramou gotas de sangue pelos meus. Uma frase de Charles H. Gabriel. É uma frase que nos comove, que nos desafia e que também nos mostra o tanto que Jesus abriu mão dos seus próprios direitos para que nós tivéssemos hoje os direitos que temos. Um outro texto também correlato, que está ligado a esse de Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, está em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20 até o versículo 28, quando Jesus vai responder a um pedido de uma mãe que pede que seus filhos, João e Tiago, um fique à direita e o outro à esquerda de Jesus. Essa mãe estava equivocada sobre o reino que Jesus estava implantando. E no versículo 23, Jesus diz então para ela: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. E Jesus também chama os discípulos agora para estarem com ele, e ele então começa a dizer para eles: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse texto também ele é desafiador porque ele vai diretamente no cerne da liderança.
E esse novo estilo de reino que Jesus está trazendo para os discípulos e que Paulo agora repete para a igreja em Filipos, a igreja aos filipenses, porque Paulo tornou-se imitador do Senhor e nos chamou para sermos imitadores dele. E então nós temos então essa palavra que nos desafia como igreja, como líderes, como povo de Deus na terra, a podermos escolher de bom grado servir as pessoas que estão em nossa volta. Paulo fez passar diante dos olhos dos filipenses o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a atitude que Jesus manifestou? O que caracterizava seu comportamento em relação aos outros? E então nós temos que Jesus tem uma mente em nada era egocêntrica. E na sua mente ele sabia sacrificar-se. Uma mente que sabia servir aos outros, e ele nos deixa então esse legado, mas também esse desafio para que possamos servir a quem está à nossa volta. Enquanto eu estava preparando essa meditação, eu me lembrei do pastor Henry, eu me lembrei do padre Henry Nouwen. Hoje ele já é falecido e ele tomou uma decisão quando estava percebendo que o seu ministério vocacional estava na reta final. E ele então decidiu ir para onde aquelas pessoas mais humildes, mais pobres e que também não tinha com quem ficar na sua enfermidade, na sua luta. E ele então decidiu passar os últimos anos da sua vida servindo, cuidando de pessoas que jamais poderiam lhe dizer obrigado, que jamais poderiam lhe reconhecer, lhe devolver de alguma forma o afeto, o cuidado e a dedicação diante dos seus infortúnios de saúde, a falta da saúde. E o padre Henry Nouwen, então, dedica os seus últimos anos de vida como padre, como ministro, como servo, como homem que caminhava com Deus, dedicando os seus últimos anos de vida a essas pessoas doentes e que jamais poderiam reconhecê-lo e também agradecê-lo. E ele hoje nos inspira, o padre Henry Nouwen, que teve a mesma atitude de Jesus e que teve também a mesma atitude de tantos outros e outras que, abrindo mão dos seus direitos, se esvaziam de si mesmo, tomam a forma de servo e caminham com Deus, deixando essa marca no legado espiritual, emocional, físico, para a glória de Deus em suas gerações. Esse é o desafio de hoje, que nós também venhamos a deixar uma marca de humildade, de servir e de abençoar as pessoas que estão em nossa volta. Que Deus nos ajude nesse propósito e que o Senhor possa ser engrandecido e exaltado através das ações do seu povo em toda a terra. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E esse texto me confronta, me desafia e também me faz repensar a minha caminhada diária com Cristo. Que Deus nos abençoe, te abençoe. Um grande abraço.